Neemias capítulo 1. Vamos orar? Procura se aquietar a partir de agora, se assentar no lugar aí, ficar totalmente atento àquilo que Deus quer falar, muito para além do que vai sair da minha boca. A gente sabe que Ele pode falar, Ele quer falar das situações limites, Ele quer desafiar a gente, quer operar transformações nas nossas vidas, quer fazer a gente enxergar a realidade do certo de uma ótica diferente, menos condicionada pelo pecado, mais condicionada pela perfeição da forma como Ele concede todas as coisas. Vamos orar? Pai querido, a gente está aqui agora diante da Tua palavra. Amém. Ela que é a lâmpada dos nossos pés, ela ilumina nossos caminhos, nossos pensamentos. É por ela que a gente conhece o Teu projeto de redenção, o Teu Evangelho, boa nova de que há um projeto de vida muito mais excelente do que a gente tem muitas vezes se conformado em viver. E a gente quer te pedir que essa noite o Senhor venha nos fazer crescer em sabedoria ao abrirmos a Tua palavra, que a gente saia daqui nessa noite com lições práticas para a nossa vida, que a gente consiga enxergar a nossa vida, as nossas lutas, os nossos sofrimentos, aquilo que de ruim se abate sobre nós nesse mundo, onde há aflições, de uma forma diferente, Senhor, a partir da leitura que a gente vai fazer na Tua palavra. Faz assim, e venha alimentar e apacentar a Tua igreja nessa noite. É o que te pedimos em Teu nome. Amém. 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 Ele morreu por nós, mas nós temos ainda um mundo que está submetendo a gente a aflições. Mas a gente precisa ter um ânimo porque Jesus venceu o mundo. Amém? O apóstolo Paulo, quando ele fala que a gente se vestir com toda a armadura de Deus, ele fala assim, para que vocês possam resistir no dia mau. E é interessante que Paulo fala assim, gente, evitem o dia mau. Trabalhem para que o dia mau nunca venha sobre a vida de vocês. Ele não fala isso. Ele trata o dia mau, o dia da adversidade, como algo que vai vir sobre todos. Isso é inevitável. Todos nós já enfrentamos e ainda vamos enfrentar dias maus na vida. O que faz diferença na vida do cristão é que quando ele está preparado para enfrentar esse dia mau, ele vai enfrentar isso de uma forma totalmente diferente. Amém. E é isso que a gente precisa parar e pensar na nossa vida. Não é algo que está no nosso controle, que a gente pode evitar. Muitas vezes não. Vai se abater e a gente tem que estar preparado para isso mesmo, aqueles que têm buscado viver diante de Deus. Então, conhece a história, a gente vai ler o início do capítulo 1. Neemias estava vivendo, havia nascido e crescido na Babilônia, no tempo que Israel estava vivendo como cativo, né? Os judeus estavam vivendo como cativos no cativeiro babilônico. E 70 anos aquilo se passava. E agora era o momento em que Deus ia restaurar todas as coisas. E quem ele ia usar para cumprir a promessa que ele tinha feito de restaurar Jerusalém? Neemias então se coloca nesse lugar. Mas nesse momento do texto, Neemias era um cara que tinha um concurso público de alta patente, de alta remuneração, e vivia no palácio do rei da nação mais poderosa da época, que era a Babilônia. Ele tinha uma vida muito confortável, muito estável. Ele era copeiro do rei. Copeiro era um cargo de extrema confiança do rei. De modo que ele cresceu ali, se desenvolveu, servia no palácio, mas ao mesmo tempo ouvia dos seus pais histórias maravilhosas e tremendas do templo lá de Jerusalém. E talvez ele acalentasse o sonho de um dia conhecer Jerusalém, conhecer a terra de Davi, de Salomão, do tempo da alta da monarquia de Israel, de tudo aquilo de maravilhoso que ele tinha ouvido. Então ele pensava assim, pô, aqui eu sou bem-sucedido, tenho uma vida confortável, mas essa não é minha pátria, aqui não está a minha identidade está lá. No mês de Quisleu, no 20º ano, quando eu estava na cidadela de Suzã, veio Anani, um dos meus irmãos, com alguns homens de Judá. Então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém. E eles me responderam, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e se encontram lá na província, estão em grande miséria e humilhação. As muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei,
chorei e lamentei por alguns dias, fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Amém. Entenderam o que aconteceu? Neemias tinha na cabeça, na imaginação dele, uma ideia maravilhosa sobre Jerusalém, um lugar maravilhoso, e o sonho dele era ir até lá. E quando o irmão dele chega, ele fala: como é que é lá? É tudo isso de bom que nossos pais falavam mesmo. E o irmão dele fala: não é nada disso. Jerusalém está em ruínas ainda. O povo ainda está vivendo em miséria e humilhação. Meu irmão Neemias, nada mudou daquela época para cá. Há 70 anos, Jerusalém continua do mesmo jeito. Os portões da cidade continuam queimados. Os portões representavam a segurança da cidade. Continua sendo uma nação humilhada, devastada, sem dignidade, sem segurança para se viver. Neemias é pego de surpresa, diz o texto que aquilo impacta ele profundamente. Aquilo que eles tinham planejado no início, mas desembocou numa realidade muito pior. Parece que quanto mais os anos se passam, a situação vai ficando pior, mais caótica. Ao invés de cada vez mais sonhos se realizarem, a pessoa vai constatando que, pelo contrário, mais sonhos vão sendo frustrados. Mas aqueles sonhos se tornam coisas distantes. E aquele vídeo da Susan emocionou muita gente, porque ela era uma pessoa que estava vivendo talvez nesse crepúsculo. E ela expressa muito bem isso ao interpretar essa música. Talvez haja alguns aqui que olhem para suas vidas hoje e pensam assim: pô, eu não alcancei a posição social que eu um dia sonhei que eu alcançaria. Eu não alcancei o patamar na minha carreira que eu tinha programado para a essa altura do campeonato que eu já estava. Eu acreditei que a vida conjugal e a vida familiar seria algo parecido com aquele comercial de margarina, mas eu já estou vendo que a realidade é muito diferente. Eu já estou vendo que o romantismo me iludiu um pouco, e eu já estou vendo que o realismo está muito presente na minha vida de uma forma crua e dura. Aqueles filhos que eu sonhei que eu ia criar para serem cristãos melhores do que eu, muitas vezes me decepcionam, não é? Muita gente vai fazendo uma análise da própria vida, vendo quanta coisa eu sonhei e hoje eu vejo que não é exatamente do jeito que eu sonhei, as coisas não aconteceram. Temos tudo o que a gente precisa para ser alguém que vive uma vida plena e abundante. Amém. Mesmo que nenhum dos nossos sonhos terrenos se realizem. Se Fantine tivesse conhecido Cristo, ela estaria plena de alegria, mesmo talvez não tendo pão para comer naquele dia. Ela estaria cheia da alegria da salvação, ela estaria pronta para partir. E partir com uma alegria indizível, inexplicável, uma alegria que brota de um coração que está vivendo na presença de Deus. E aí a gente vai ler, a gente lê esse texto aqui e vê que Neemias não fazia ideia ainda de que ele seria grandiosa e poderosamente usado por Deus quando ele foi eleito. Mas ele só é usado por Deus para converter aquela péssima notícia em um grande avivamento e restauração nacional. E ele só é usado como homem de Deus nesse momento, o objeto do cumprimento daquela profecia que Deus tinha dado a Jeremias. Lembra? Deu esse tipo de pensamento que seja suspeito para dar o fim que vocês desejam, pensamentos bons, né? Essa restauração veio com ele, mas isso só aconteceu porque teve certas atitudes que são exemplares para nós. Eu queria destacar aqui duas formas de reagir a essas más notícias que podem nos levar a resultados semelhantes. A primeira, embora ele fosse o homem escolhido por Deus naquele momento histórico para essa restauração, ele se deixa abalar totalmente. É isso que o texto diz, verso 4. Quando ouvi essas palavras, eu me assentei, chorei e lamentei por alguns dias, e fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. Quando eu ouvi essa notícia, gente, ninguém podia ter pensado assim: quer saber? Ô Anânia, o problema é deles. O problema é deles. Eu estou bem aqui no palácio, eu não tenho razão nenhuma para me preocupar com aquele
Não seria muito melhor eu me preocupar só em cuidar da minha espiritualidade palaciana? Não seria talvez essa lógica, né? Ser o santo na casa de César, né? Não seria melhor eu pensar assim, me deixa quietinho aqui, da minha vida muito protegida, muito controlada, quebrantada, esmagada. Ou seja, não pode haver pressa em se fazer esse balanço. Não pode haver pressa para a gente assumir uma postura de que agora está tudo bem. Não, no momento certo esse bem-estar vai vir. Mas eu preciso tratar algumas questões que não estão bem no meu coração. E eu preciso, nesse processo, ouvir a voz de Deus e a direção dele. Amém. Mas o que ele fez durante esse tempo? E aí é determinante. O cristão se angustia, o cristão lamenta, chora, passa alguns dias assim, passa. Mas ele continua repetindo assim, não. Por quê? Porque nesse momento, diz o texto, eu fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. E quando a gente fica orando e jejuando diante do Deus dos céus, a nossa recuperação emocional não é fogo de palha, não é superficial, é uma recuperação verdadeira, é uma sustentação que vem do alto, que tira a gente da lona, que levanta a gente, faz a gente vislumbrar a solução onde não tem luz no fim de tudo. Deus levantou ele para ele ser usado no chamado glorioso. O livro revela, no capítulo 5, versos 14, diz o texto que ele governou Judá por 12 anos. Veja bem, o rei da Babilônia coloca Neemias como um governador vassalo lá de Judá, da tribo de Judá, de Jerusalém. E ele fica 12 anos governando aquele lugar. E o que ele faz nesses 12 anos? Já tinha havido outros governadores vassalos. Mas Neemias diz o texto que enquanto os antecessores dele oprimiam, exploravam o povo com altos impostos, Neemias se negou a comer das comidas especiais do governador. Ele decidiu arregaçar as mangas e trabalhar junto com o operário. Ele decidiu abrir mão de privilégios, de comprar terra naquele lugar, de participar de esquemas fraudulentos, de se corromper, porque ele estava focado na restauração nacional. Diz o texto que ele abrigou 150 homens na casa dele, que estavam trabalhando na obra. Ele se levanta como um líder exemplar, até hoje ele é estudado como um dos maiores exemplos de liderança bíblica. Ele liderou mais do que isso, gente, não só uma reforma administrativa, governamental em Israel, mas ele, acima disso, liderou uma reforma espiritual. Há cristãos infantilizados que se vitimizam diante de más notícias. Como assim eu que tenho buscado tanto a Deus, estou vivendo isso, aconteceu isso comigo, cuidado de mim. Essa é a marca de um evangelho adaptado a uma cultura hedonista, não é? E tem no vazio o fim último da vida. Eu estou aqui para ter prazer, para me sentir feliz, para ter alegria, não é? E o Evangelho não diz isso. Jesus não está aqui para isso. O mundo está aqui aflições, Jesus advertiu a gente. Só que quando a gente pensa como cristão maduro, a gente entende que essas adversidades são oportunidades de a gente ser aperfeiçoado, de a gente ser tratado. Sabe qual foi o maior seminário que Deus usou para preparar os grandes homens de Deus da Bíblia? Foi uma coisa chamada deserto. Onde é que Moisés se preparou para o ministério que Deus usou no Êxodo? Durante 40 anos, no deserto de Midian. Com 40 anos ali sendo preparado, dos 40 até os 80 anos, só aos 80 que Deus usou ele no Êxodo. Do reino dele. Peça a Deus, se não me ajuda, cara, eu não vejo o seu benefício nenhum nisso. Eu até sei que a palavra diz que tudo coopera para o bem de quem te ama. Mas eu não consigo ver benefício nenhum nisso que se abateu sobre mim. Será que toda notícia é realmente uma bênção? Pensando aqui a lógica inversa, né? Imagina um homem que ganhou na loteria, e nesse primeiro momento tudo parece um sonho. Ele tem dinheiro para comprar tudo que dá na cabeça, tudo que sempre sonhou e não pode comprar, agora ele está comprando. Mas logo ele começa a perceber que não pode mais confiar nos amigos que antes eram amigos do peito, agora são interesseiros. Logo ele se vê
preso a vícios e a má administração financeira. E pouco tempo depois, ele está mais solitário e infeliz do que ele nunca teve. Então, a boa notícia de que ele havia ganho na loteria pode ser uma grande desgraça na vida dele. Senhor querido, obrigado pela tua palavra, que veio nos mostrar, Senhor, que aquilo que nos abala, que nos deixa tristes, nem sempre são adversidades do mal, muito pelo contrário. O Senhor sabe que pensamentos têm ao nosso respeito, o Senhor sabe por que certas mãos o Senhor tem usado, o Senhor sabe o tempo de todas as coisas. Levou 70 anos para o Senhor levantar Elias. Senhor, eu quero te pedir que o Senhor visite cada realidade, cada irmão e irmã. Amém, Senhor. Cada situação dura e difícil que esse mundo iníquo, ímpio, violento tem reservado a cada um, para que cada um seja capacitado pelo teu Espírito a discernir qual é a tua vontade, Senhor, no meio dessa adversidade, no meio dessa notícia tomada. Que o Senhor faça essa notícia, Senhor, despertar o melhor em nós e nos preparar para servir a coisas muito maiores do que nos nossos projetos pequenos. Em teu nome te pedimos, Jesus. Amém. Pegou o pão e, tendo dado graças, o partiu e disse: isto é o meu corpo que é dado por vocês, façam isso em memória de mim. Senhor Jesus, na noite que foi traído, ele instituiu esse sacramento. Por que é um sacramento? Porque no momento que nós nos alimentamos do pão, tomamos o cálice, nós estamos gozando, usufruindo de uma bênção espiritual. A gente crê assim. Só que só aqueles que fazem desse um exercício de fé, um exercício de reflexão na sua própria vida, um exame do próprio coração, e fazem esse exercício com solenidade, com temor e temor, mas também com alegria e gratidão, é que vão experimentar esse alimento que vem do alto. A palavra diz que Jesus é o pão da vida, né? Ele nos vivifica, a gente precisa dele, e aqui é o momento de nos lembrar isso, dizendo: este cálice é a nova aliança do meu sangue, façam isto todas as vezes que beberem em memória de mim. Jesus falou: há uma nova aliança também. A antiga aliança exigia obediência para que houvesse redenção. E o que ela provou? Que nós somos moralmente falidos, incapazes de obedecer à lei de Deus. Então, uma aliança que exige obediência como condição era uma aliança que não ia resolver o nosso problema. Não era uma aliança perfeita. Essa aliança de Cristo é perfeita por quê? Porque Ele morre por nós quando nós ainda éramos pecadores, sabendo da nossa pecaminosidade. E Ele não impõe a obediência. Nenhum cristão obedece para ser salvo. Pelo menos não os que conhecem a revelação bíblica, não é? Os que leram a Bíblia sabem que nós obedecemos por entender a bondade e a graça dele. Nós obedecemos por entender que é o mínimo que se espera do cristão, porque a gente é discípulo de Jesus.